Deus pega Sarai, uma mulher errônea. Deus pega Abrão, um homem totalmente desconectado, desconcentrado, né? Sem conexão com o chamado que Deus tinha feito para eles, né? E muda o nome desses seres. Isso foi uma ativação de Deus no DNA deles. Por quê? Vamos entender isso. Olha a mudança de nome. Isso aqui, irmãos, é um padrão de todo personagem bíblico, ok? Eu vou te mostrar de Abraão e Sara. Mas todo personagem bíblico que Deus mudou o nome tem uma chave no hebraico. É uma unção de ativação que Deus transforma o caráter daquele ser. Tá? Então, vamos ver aqui de Abraão. Olha, o nome de Abraão não foi literalmente mudado, né? Pois teve apenas uma letra a mais acrescentada. Quando nós lemos em português, Abraão, não parece tão grande diferença, certo? Por quê? É somente um A a mais, correto? Então, nós não conseguimos compreender a profundidade do código espiritual que a Bíblia quer nos passar. Simplesmente Deus mudou o nome e a gente fala que isso significa um novo caráter, mas tem uma profundidade muito maior, irmãos. Tá? Por quê? Quando analisamos o hebraico, tudo muda. Preste atenção. A letra rei, ela não tem som, ela é um sopro, tá? Rei, rei. É um sopro, não é um som em si, é um sopro. O hebraico tem muito disso. Muitas letras do hebraico são sopro, ok? O nome anterior de Abraão, em hebraico, é Avram, ok? Avram. Quando tem o nome mudado, o que acrescenta no nome de Abraão? Um sopro. Em hebraico, Abraão é Avraham. Avraham, entendeu? Um sopro no final, de rei. É exatamente essa letra aqui que Deus colocou no nome de Abraão, a letra rei. É um sopro. Quando Deus fala, Abraão, você não é mais Abrão. Você é Abraão. Deus está soprando nele uma nova unção. Lembra como Jesus transferiu unção para os discípulos? Como Jesus transferiu o Espírito Santo para eles? A Bíblia fala, e assoprou sobre eles o Espírito Santo. Atos capítulo 2. E veio um som como um vento impetuoso. O sopro de Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Quando Deus falou, seu nome é Abraão, quando Deus estava falando com ele, Deus falou Avraham em hebraico. Esse sopro de Deus ativou em Abraão uma nova unção, uma nova identidade, uma nova chave no seu DNA. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Poucas pessoas notam isso. Vou te mostrar isso daqui a pouco em um texto bíblico, ok? Então, em hebraico, Abraão é Avraham, com um sopro, ok? Através disso, Deus ativou nele uma nova unção para ele vencer esse amor pela sua família. Por isso que, quando eu vejo Abrão na Bíblia, quando eu vejo Avram, eu vejo um homem que não consegue abrir mão do amor pelo pai. Eu vejo um homem que não consegue abrir mão do seu amor por Ló. Mas quando eu vejo Avraham, eu vejo um homem que é capaz de dar o seu filho a Deus. Por quê? Uma nova unção, uma nova ativação. Faz sentido? Ok? Então, Deus acrescentou no nome de Abraão a letra rei, um sopro de graça, um sopro de unção. Ok? E no nome de Sara, tá? Sarai, né? Significa pequena princesa, no diminutivo. Minha pequena princesa, pequenina princesa no hebraico. Tá? Então, Sarai é visto como um diminutivo, por isso que Satanás foi na mente dela. Por quê? Sarai era considerada uma pessoa pequena de mente, né? E para ter uma grande missão, ela não pode ter uma mente pequena. Por quê? O inimigo acessa. Então Deus mudou o nome dela para Sara. Sara significa princesa, não mais pequena, mas princesa, ok? E qual foi a letra que Deus acrescentou em Sara?
novamente a letra rei. Uma letra que não tem som, uma letra que é um sopro. Em hebraico, sará. Esse sopro de Deus. Quando Deus assopra sobre Sara, novamente vem uma nova unção sobre ela. Então, quando eu olho para Sarai, eu vejo uma mulher ciumenta, uma mulher imatura. Eu vejo uma mulher que tem apego emocional. Mas quando eu vejo Sara, eu vejo uma mãe de nações. Uma mulher que conseguiu gerar um filho na sua velhice. Ok? Então, essa foi a chave, irmãos, que Deus mudou no nome de Abraão e de Sara. Todo nome na Bíblia que Deus muda não simplesmente mudou o nome. Tem uma chave, uma unção que Deus concede. Foca aqui comigo em Gênesis 17, verso 15. Disse Deus mais a Abraão: Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. E abençoarei e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Esse texto, irmãos, que eu li para vocês, que eu estou lendo, é o texto aqui, ó. Gênesis 17. Deus, nesse texto, mudou o nome de Abraão e de Sarai, ok? É o mesmo texto, ó. Certo? Preste atenção, irmãos. Deus está prometendo, Abraão, eu mudo o seu nome, agora vai ser Abraham. Sarai, eu mudo o seu nome, agora vai ser Sará. Ok? Deus dá esse sopro sobre Abraão, sobre Sara. O que acontece com Abraão? Olha o que a Bíblia mostra. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. O que aconteceu, irmãos? Foi tão forte essa unção do novo nome que Abraão caiu debaixo da unção de Deus. Ele não aguentou ficar de pé. Você já tinha reparado nisso? Deus assoprou sobre Abraão, ele caiu debaixo da unção. Ele levantou um novo homem. Foi isso que aconteceu com Abraão e com Sara. Se você está assistindo esse curso, você não crê que pessoas caem debaixo da unção de Deus, você precisa estudar mais a Bíblia. Como que você crê que um endemoniado pode cair e o seu Deus não tem poder para fazer você cair? O demônio tem mais poder do que o seu Deus, né? Não é nem endemoniado, né? É o possesso. Nós já aprendemos que endemoniado é errado. Que mundo espiritual é esse? Que o demônio derruba e o meu Deus não tem poder para derrubar uma pessoa. Todo mundo que cai é demônio, é espírito maligno, né? Leia a Bíblia. O que aconteceu com Isaías quando ele vê o trono de Deus? Cai. O que aconteceu com Ezequiel quando ele vê os seres viventes? Cai. O que aconteceu com João mais de 10 vezes em Apocalipse? Quando ele vê anjos? Cai. Debaixo da unção de Deus. Isso aconteceu com Abraão, irmãos, em Gênesis. Isso não é Novo Testamento, não é derramar do Espírito Santo. Abraão viveu isso em Gênesis, em Bereshit. Ele caiu debaixo da unção de Deus. Por quê? O sopro de Deus, o rei, foi tão forte. Deus falando com ele, esse anjo desceu e transferiu nele essa unção. O corpo dele não suportou. Abraão caiu com seu rosto em terra. Tá? Provando aqui para você que cada letra do hebraico são anjos, são unções, tá? Que transformam pessoas. Ok, irmãos? Ficou claro isso? Então, quando Deus fala, agora é Abraão, agora tem o rei, o sopro de Deus. Agora é Sara, agora tem uma unção, o sopro de Deus. Ok? E olha que interessante, esse sopro gerou neles Isaac. Por quê? Com o código de Deus, com o rei, com o sopro de Deus na sua genética, Abraão e Sara geraram no espírito o filho da promessa. Isso aqui que eu vou te mostrar, irmãos. Muitas pessoas ensinam de forma errada. O que a gente aprende? O riso de Sara, a risada de Sara, foi um deboche, né? Ela não creu na promessa de Deus. Não foi isso, irmãos. Sara riu porque ela era velha, né? E não iria conseguir conceber um filho. Ela não cria nisso. Não é isso que a Bíblia mostra, irmãos. O que é o riso de Abraão e Sara? Vamos ver? Aqui, ó. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu. Veio uma unção de alegria, de riso,
na vida de Abraão, quando ele recebeu o sopro de Deus, quando ele recebeu o rei. Então, quando Deus estava mudando o nome de Abraão, ele riu. Você sabia que não foi somente Sara que riu, Abraão também riu? Por quê? Era uma unção de Deus. Mesma coisa. E disse certamente: tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Isso aqui é o próprio Deus falando com Abraão, irmãos. É uma teofania. Deus desce na terra para falar com o homem. Deus estava falando com Abraão. A palavra de Deus era tão forte. Sara vai ter um filho. O que aconteceu com Sara? E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idades. E já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, Sara riu. A palavra de Deus foi tão forte que veio uma unção de alegria sobre Sara. Ela tinha o rei, a unção do Senhor sobre ela. Ela começou a rir. Irmãos, a risada de Abraão, o riso de Abraão, o riso de Sara, era a unção de rei gerando Isaque sobre a vida deles. Você sabe o significado do nome Isaque? Riso. A mesma palavra que Sara riu, Abraão riu, é Isaque, riso. Abraão e Sara estavam gerando no seu espírito Isaque, o filho da promessa. A unção de rei estava fazendo eles rirem. Por quê? Eles ainda não tinham o filho, mas eles já estavam gerando no espírito. Faz sentido? Então, Sara não riu de deboche. Sara não riu porque ela não creu no Senhor, não. Ela riu porque estava sendo gerada no espírito dela o filho da promessa. Ok? Olha que interessante. Das expressões hebraicas, Abraão riu e Sara riu, que foi tirada o nome de Isaac. Quando você estuda o hebraico, a nomenclatura do nome Isaac, da onde vem a raiz? De Sara riu. Então, quando Sara estava rindo, quando Abraão estava rindo, deitado no chão, tomado da unção de Deus, ele estava gerando o filho da promessa. Ok? Por isso que Isaac significa riso, alegria, tá? Então, gerando a promessa. O famoso episódio bíblico do riso de Sara não foi um deboche dela, como muitos ensinam erroneamente. Na verdade, ela estava gerando a promessa no espírito, tá? Gênesis 18:12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E Sara negou, dizendo: não me ri. Por que Sara falou, irmãos? Deus estava falando com Abraão fora da tenda. Sara estava dentro da tenda ouvindo a conversa. Ela começou a rir. E aí Deus fala: por que você riu? E ela fala: eu não ri. Por que ela está falando isso? Porque não foi ela que quis rir. A risada veio de dentro, o riso veio de dentro. Ela não riu. A unção de rei fez ela rir. É uma unção de alegria. Faz sentido? Você consegue compreender isso no espírito? Não, eu não quis rir. Uma unção dentro de mim me fez começar a dar risada. Que isso? Estava sendo gerado Isaac. Não foi ela que quis rir. O riso espontâneo foi mais forte do que ela, pois era seu espírito recebendo o milagre, ok? Então Isaac foi gerado no espírito, pois seus pais receberam um código de Deus, rei, o sopro de Deus.